Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar início à segunda semana do PET 3. A segunda semana começa falando, trazendo um texto que é um meme. Então eu tenho aí um meme, que traz um personagem bastante conhecido, que é o Chapolin Colorado. Então pediu, leia o texto abaixo com atenção. Então tem assim, sua mãe está digitando, sua mãe está digitando, sua mãe está digitando, sua mãe está digitando. Oi, filho, beijos. Então, antes da gente comentar o meme, eu gostaria de que vocês entendessem o que é um meme. Vamos lá? O meme é uma expressão, que surgiu há pouco tempo. Ela está relacionada à internet. E o meme é uma expressão usada para se referir a qualquer informação que viralize, sendo copiada ou imitada na rede. Geralmente, esses memes são imagens, vídeos ou GIFs de conteúdo engraçado e que acabam se espalhando na internet por meio das redes sociais ou fóruns. Uma das principais características do meme é que ele pode ser adaptado ou modificado, dependendo da situação. E por causa disso, ele acaba viralizando com facilidade. Então vamos lá, o meme, acredito que todo mundo conheça o que é um meme, tem vários memes famosos, que tem muitas visualizações e que a gente acaba compartilhando, principalmente porque são engraçados, certo? Então vamos lá. Os memes, então, esse texto aqui é um exemplo de meme. Eles pegaram o Chapolin e fizeram aí uma gracinha, colocaram humor, que é a digitação das mães. Normalmente as mães, por serem um pouco mais, não estão habituadas com as redes sociais ainda, muitas são, mas algumas não. Então elas demoram bastante a digitar. E isso serve de piadinha, de graça para que os filhos façam esse humor aí relacionado ao fato de que a mãe às vezes demora a digitar e a gente fica esperando um textão e quando surge às vezes é um oi, um olá, coisa curta. Então, vamos às questões. Primeira, sobre o que trata o meme? Esse meme está falando de quê? Percebam também que o meme ele traz imagem e textos curtos para que a gente possa entender. Em que consiste o humor no texto? Então eu falei aí que o meme, uma das características dele é o humor. Ele é engraçado. Por que ele é engraçado? Quando a gente vê a mãe digitando, demorando a digitar, a gente espera o quê? E quando saiu, o que saiu aí no final? Um texto curto. Então onde que está o humor? Terceira questão. Marque um X nas características do gênero meme. O meme ele pode ser frase e acompanhada de figuras, frases acompanhadas de figuras? Será que o gênero meme ele tem essa característica? Os memes são informações com tom jocoso. O que é tom jocoso? Engraçado, humorístico e trocadilhos sobre um acontecimento real. Ele brinca com essa questão de algo que acontece e algo que é levado para o humor de uma forma às vezes até trocada. Mas será que o meme tem essa característica? O meme é um gênero bastante antigo e foi criado com a finalidade de emocionar. Será que eu posso dizer que o meme do tempo das mães, do tempo dos avós, ele é bastante antigo? Ou ele é um gênero bastante atual, que surgiu junto com a internet, junto com as redes sociais? Então percebam aí que está pedindo para marcar mais de uma característica. Marque um X nas características, então vai ter mais de uma resposta. O meme, ele tem a possibilidade de ser recriado por qualquer um e a qualquer momento? Eu posso pegar e criar um meme através de um que já exista? Eu posso adaptar, eu posso modificar e criar outros memes a partir de algo que já existe? Então pense direitinho e marque aí. Questão de número 2, leia os textos e responda. Eu tenho aqui agora as charges.
Então vamos lá saber primeiramente o que é uma charge. A charge, ela é parecida com o meme, né? Porque ela utiliza imagens também. Mas vamos lá ver o que diz aqui sobre a charge. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade, ou seja, as pessoas, o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete, que fala sobre situações do cotidiano, ou seja, a charge normalmente ela tem como tema algo que está acontecendo no dia a dia das pessoas, ou seja, nas questões políticas, ou seja, nas questões sociais, ou seja, aí, acontecimentos que acontecem diariamente. Então, a charge tem essa característica. Além dessa característica, a charge também pode apresentar várias outras características. Ela retrata a atualidade, então tem que ser algo atual, algo do momento, como que a charge pega como tema. A charge também é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, ou seja, a charge tem aí como tema algo que seja atual e ao mesmo tempo algo que a sociedade queira refletir ou que a sociedade precisa saber. E esse fato tem que ser algo importante. Se origina na notícia jornalística, então a charge ela surgiu nos jornais primeiramente, hoje elas se espalharam aí por vários outros veículos, mas originalmente foi no jornal que ela apareceu. A charge também pode ser chamada de texto visual, porque ela utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Como ela se alimenta da novidade, ela é tida como uma narrativa efêmera, ou seja, uma narrativa que passa, ela sai da moda, vamos dizer assim. Ela acaba sendo um texto que passa logo, então ela é momentânea, mas ela perde a validade à medida também que os fatos sociais ou políticos saem também do tema, saem das mídias. Caso não venha acompanhado da notícia, ela pode não ser compreendida pelo leitor. Então, a charge é importante que você saiba do que ela está falando. Se você não souber daquela notícia a qual a charge se refere, provavelmente as pessoas aí que leem não vão entender. Então, vamos lá na questão. Primeira charge, eu tenho aí um desenho de um homem, da idade da pedra. A gente percebe isso pelo osso usado no cabelo, percebe pela roupa que ele está utilizando, a própria pedra em que ele está sentado. E a gente tem aí ele assando, fritando, não sei, o planeta Terra. Então, pediu. A charge utiliza de ironia, ela critica, aí alguma coisa. E ela utiliza essa ironia para demonstrar o quê? O que será que essa charge retrata? Ela está retratando a descoberta do fogo pelo homem pré-histórico? Será que é isso que essa charge quer falar? É sobre isso? A terra está servindo de alimento na pré-história? Será que isso é possível, a terra servir de alimento ao homem pré-histórico? A charge está falando sobre o aquecimento global provocado pelo homem. Será que essa imagem nos remete à questão de que o homem, desde a pré-história, tem usado, tem judiado da terra, tem colocado fogo, desmatado, poluído, etc. O homem pré-histórico está assando a terra. Então, perguntou aqui, qual a ironia? Por que essa charge foi feita? Por que colocaram aqui, assim caminha a humanidade, e colocaram nessa charge um homem com a terra e sobre uma fogueira? Então, pensem, tem uma resposta só, você vai marcar aquela que condiz aí com a charge estudada. Eu tenho também o seguinte, próxima charge aí, eu tenho uma charge, que vai falar aí de outro tema. Eu tenho uma sala de aula, eu tenho uma professora, essa professora, ela está dizendo o seguinte, quando falamos em lenda, qual a primeira coisa que você pensa?
Aí a primeira aluna diz assim, um saci aprontando. Segundo aluno, ele diz assim, o caipora protegendo a floresta. E o terceiro aluno diz assim, um político cumprindo todas as suas promessas de campanha. Então, nós temos a seguinte pergunta sobre essa charge. A charge acima ironiza, ela critica, a respeito de quê? Das lendas, a lenda ser um gênero fantasioso. Será que o tema aí é a lenda? E essa lenda, ela está criticando o fato de que a lenda é um gênero que fantasia, que conta coisas irreais. B, da professora fazer questionamentos, será que a crítica aí é sobre a professora? Ou C, do folclore possuir personagens falsos, será que está criticando o fato de que o folclore fala do saci, da mula sem cabeça, do caipora? Ou será que a crítica aí se resume na última fala do menino, quando ele diz que os políticos não cumprem as promessas de campanha? Então, na letra D perguntou, do hábito dos políticos mentirem? Será que essa charge ironiza o quê? Lembrem-se que eu falei que a charge normalmente tem um tema social, um tema político. Então, qual seria a resposta? Uma só, Vocês vão marcar uma só resposta a respeito dessa charge. Além disso tudo, nós temos aí a questão de número 3, que pediu quais são as principais características de uma charge. Falei que a charge ela tem imagem, Eu falei que ela tem humor, eu falei que uma das características principais é a crítica a algo, que seja um tema social, um tema político, algo atual, Então, vamos lembrar aí o que é uma charge e vamos colocar essas características. A charge também ela pode trazer um texto, aliado à imagem. Então, a gente chama isso de texto visual, que é a imagem, e texto verbal, que são os textos escritos. Então, ela alia aí linguagem verbal e linguagem nominal e linguagem visual e linguagem verbal. Próximo texto. Eu tenho aí um texto que tem o título: o COI, Comitê Olímpico Internacional, decide transferir a Maratona Olímpica de Tóquio 2020 para Sapporo. Então, eu tenho um texto grande, eu não vou ler, porque senão o vídeo fica grande, mas o texto fala sobre uma mudança que o COI, que é o Comitê Olímpico, fez devido às altas temperaturas do lugar em que a Olimpíada ia acontecer. Então, vamos às perguntas. Qual é o fato central noticiado? Qual é o fato principal ali? Qual a notícia que foi repassada? Número 2, quais as principais circunstâncias do fato noticiado? Ou seja, quais os motivos pelos quais o texto foi criado, a notícia foi feita. Então, quais as circunstâncias, quais os motivos que levaram à criação desse fato noticiado? E a número 3, quais as decorrências, ou seja, as consequências citadas no texto sobre o que foi noticiado. Então, quais as consequências do que foi noticiado, o que aconteceu no texto e as consequências dessa ação, dessa notícia, desse fato noticiado. Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Façam as questões com atenção, não deixe de responder e nos enviar o PET semana 2, volume 3. Façam com bastante atenção, fiquem atentos, Não deixe de comentar, não deixe de nos procurar, estamos aqui à disposição e qualquer dúvida, é só nos contactar. Uma boa aula para vocês, bons exercícios, estudem bastante e até a próxima.